Eu vou compartilhar com vocês o dia que eu flagrei a minha filha e uma amiga com o meu namorado na hora H. Eu vou dar uma resumida assim desde o começo para que vocês consigam entender melhor. Ai, não é fácil contar, mas vamos lá. Eu tive a minha filha muito nova, com 14 anos. E o pai dela na época, infelizmente, ele não assumiu, ele não quis saber nada sobre a minha gravidez. E desde quando minha filha nasceu, eu sempre trabalhei muito para poder sustentar ela. A minha mãe, ela me ajudou assim demais. Era ela quem cuidava da minha filha para que eu pudesse trabalhar. Até que quando a minha filha tinha 6 anos, eu aluguei uma casa e fui morar sozinha. Eu fui, embora da casa da minha mãe porque eu queria ter um cantinho meu, eu queria a minha privacidade. Só que a minha filha, ela não quis ir embora comigo, então ela ficou morando com a minha mãe. Até aí, tudo bem. Se passaram vários anos e nesse tempo todo, não sei porquê, só que a minha filha ela não era tão íntima de mim. Ela não gostava, ela não conseguia ficar por muito tempo comigo ou por muito tempo perto de mim. Ela sempre dizia que eu não era nada dela, que a mãe dela era minha mãe. E acabava que eu não tinha paciência para isso. Então o que acontecia? A gente brigava muito. E essas nossas brigas acabavam separando cada vez mais a gente. E assim, toda vez que eu arrumava um namorado, a minha filha dava um jeito de me separar dele. Não sei se era ciúmes de mim, sei lá, eu realmente não sei. Até que um tempo atrás, eu comecei a namorar esse meu namorado. Ele era um homem, assim, muito bonito até, sabe? Chamava bastante atenção. E como de costume, a minha filha também começou a encanar. Só que depois de um mês, mais ou menos, a minha filha parou de encanar com esse meu namorado do nada. Ela começou a se dar bem melhor comigo. Ela começou a frequentar a minha casa por mais vezes com as amigas dela. Quando eu dava rolê com esse meu namorado, ela sempre queria ir junto e eu sempre levava ela, as amigas dela. Até que um dia eu peguei uma mensagem meio estranha no celular do meu namorado e eu meio que comecei a desconfiar que ele estava me traindo. E nesse dia eu fui até a casa da minha mãe e lá eu acabei desabafando com a minha mãe. Nisso, a minha filha veio por trás de mim, me abraçou e falou pra mim que ela ia me ajudar a descobrir a verdade. E eu fiquei tão feliz com aquilo, eu tava tão feliz que ela tava se aproximando de mim. O meu sonho era ter uma relação boa com a minha filha. Eu sei que eu não consegui criar ela, eu sei que eu não passei muito tempo com ela, mas eu tinha que trabalhar, eu não tinha outra opção. Beleza, passou um tempo, um bom tempo, e nesse tempo eu não achei assim mais nada de errado da parte do meu namorado. Até que um dia eu tava em casa, deitada já, tava vendo TV, era 1h da manhã, minha manicure me liga toda nervosa, dizendo que tinha uma coisa pra me contar. Sim, eu estou sim namorando o marido da minha amiga, e eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Eu e minha amiga, a gente já tem amizade há uns 10 anos. Eu sei completamente tudo sobre ela e ela sabe completamente tudo sobre mim. Na época, logo quando ela começou a namorar, pouco tempo depois, ela e o namorado dela já foram morar juntos. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre fez de tudo por ela, dava a lua se ela quisesse, ele dava pra ela. No começo, ela tava muito bem com ele, tava super tranquila, tava sossegada. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, ela começou a enjoar dele. Porém, ela não largava dele pelo fato de ter, de tudo com ele. Até que ela foi e traiu ele pela primeira vez. Até aí, era um problema dela. A única coisa que eu aconselhava ela era toma muito cuidado. Afinal, traição nunca termina bem. Mas ela, cagava pra mim, ela nunca me deu ouvidos a nada do que eu falei pra ela. Até que isso começou a ficar frequente e ela começou a trair o marido dela, com várias pessoas, vários homens. E toda vez ela me contava, cada pessoa que ela saía, ela sempre me contava, tudo, com detalhes e tudo. Até que um certo dia, ela saiu com 2 caras na parte da tarde, os 2 de uma vez. E chegando na casa dela, ela ainda teve coragem de ficar com o marido dela. Daí, no dia seguinte, ela me ligou pra me contar como que tinha sido com os 2, pra me contar detalhes e tudo mais.
Porém, algo dentro de mim começou a me incomodar. Eu já não estava mais contente em ser conivente com essas situações, sabe? Então eu virei pra ela e falei pra ela, viu, de coração, tá feio isso já. Separa do cara, deixa o cara viver a vida dele. Já que você quer viver assim, vai viver a solteirice. Ela me respondeu que estava ótimo do jeito que estava e que ela iria sim continuar casada porque ela não queria perder a vida boa. Beleza. Nesse dia eu fui dormir com o coração tão inquieto, alguma coisa, sabe, dentro de mim me incomodava e não saía essas coisas da minha cabeça, das coisas que ela tinha me contado. O cara tão bom, trabalhava dia e noite pra poder dar o melhor pra ela, enquanto o cara tava lá ralando, trabalhando, ela tava por aí biscateando. Eu não achava mais, isso justo, sabe? Até que um certo dia, tô no mercado e quem que eu vejo? O marido da minha amiga. Assim que eu vi ele, algo me tocou e dentro de mim dizia, vai lá e conta. Mas eu ficava naquela, vou ou não vou? O dia que eu fui lavar roupa e encontrei uma calcinha no bolso da calça do meu marido. Eu fui casada durante 9 anos. E há um tempo atrás, o meu marido subiu de cargo. Então ele começou a trabalhar na rua. Ou seja, ele tinha horário para sair de casa, mas ele não tinha horário para voltar. Era bem difícil, porque infelizmente a gente quase que não se via. Mas fazer o quê? Eu tinha que me acostumar. Até que um certo dia, eu estava de folga e como tinha chovido por vários dias aqui na cidade, eu estava com muita roupa para lavar. Então tirei o dia de folga para poder lavar as roupas. Então eu fui colocar as roupas na máquina. E como de costume, sempre colocando a mão nos bolsos para ver se não tem nada. Então eu peguei a calça de trabalho do meu marido e antes de colocar na máquina, eu coloquei a mão no bolso. E assim que eu coloquei a mão no bolso, eu tirei. E quando eu olhei, era uma calcinha, fio dental e suja. Quando eu vi aquela calcinha, a minha alma saiu do corpo. Afinal, a gente nunca teve desconfiança no nosso casamento. Eu e ele sempre fomos muito seguros. Eu nunca, nem passou pela minha cabeça, sabe, traição. Eu real, confiava muito nele. Então ali eu sentei e tentei me acalmar. Eu queria agir na razão. Eu não queria agir na emoção, sabe? Então eu lavei aquela calcinha e eu guardei aquela calcinha. Pensei comigo que ele tá me traindo, é óbvio. Eu só preciso saber com quem, como, se realmente tá. Eu queria juntar provas, porque eu queria ter certeza para ele não me chamar de louca, para ele não falar que eu tava louco, que eu tava surtando. Então eu queria juntar provas. Aquele dia foi tão dolorido. Eu passei o dia inteiro mal. Mas assim, mal mesmo, sabe? Sabe quando você se sente um lixo? O dia inteiro com esse sentimento. Quando ele chegou, eu tentei disfarçar. Eu não queria que ele desconfiasse de nada, então falei que eu só não tava bem mesmo. Tentei disfarçar no máximo. Nisso, ele foi tomar banho. O que eu fiz? Corri, peguei o celular dele e comecei a mexer. Comecei a procurar as coisas no celular dele. Eu virei o celular de ponta cabeça e eu não achei nada. Então, beleza, não falei nada, continuei normal, tentando agir normal. E naquele dia mesmo eu ajoelhei e eu pedi para Deus que se realmente tivesse acontecendo algo de errado, que ele me mostrasse. Até que passou uns dias e um certo dia, olha como que as coisas não ficam encobertas. Uma prima minha me mandou mensagem dizendo que ela tinha começado a vender lingerie e se ela podia levar a sacola. O dia que eu fechei os olhos para tirar o shampoo do meu cabelo e quando eu abri, tinha um homem dentro do meu banheiro. Hoje eu vou compartilhar com vocês o pior dia da minha vida. Esses dias, eu e meu marido chegamos em casa do trabalho e resolvemos fazer uma lasanha. Então meu marido falou para eu ficar em casa tomando banho, que ele ia no mercado para poder comprar as coisas. Então beleza, eu entrei no banheiro. E na hora do meu marido sair com o carro, ele gritou pra mim dizendo que ele não ia trancar o portão. Só que ele pensou que eu havia escutado. Mas eu não tinha escutado nada. Então tô lá tomando meu banho e a porta do banheiro estava aberta. Como só mora eu e meu esposo, eu não tenho mania de fechar a porta do banheiro.
Nisso, eu passei o shampoo, esfreguei normal e fui tirar do cabelo. Então, eu fechei os meus olhos e comecei a tirar o shampoo. E quando eu abri o meu olho, tinha um homem parado na minha frente. E ele me olhava fixamente. Mas ele não se movia. Ele apenas ficava parado e me encarando. Então eu dei uns passos para trás e eu consegui pegar a toalha. Então assim que eu peguei a toalha, eu já me cobri e comecei a gritar. Nisso, gente, esse homem começou a puxar a minha toalha. Mas ele não falava nada, ele só puxava a toalha e ficava, tipo assim, me encarando, me olhando, sabe? E eu gritando desesperadamente por ajuda. A única coisa que passava naquele momento pela minha cabeça é que eu não ia conseguir escapar. Até que eu ouvi o meu vizinho me chamando no portão. Então eu comecei a gritar mais alto ainda, pedindo para ele entrar. E assim que o meu vizinho entrou na minha casa, aquele homem correu para a cozinha e pegou em cima do meu armário. Então assim que o meu vizinho entrou e viu que aquele homem estava com... Ele começou a pedir para aquele homem se acalmar. E assim que o meu vizinho percebeu que aquele homem saiu de perto da porta do banheiro, o meu vizinho começou a gritar para eu trancar a porta do banheiro e ficar lá dentro. Então eu corri, tranquei a porta do banheiro e comecei a ligar para o meu marido. Eu pedi para ele chamar a polícia com urgência e expliquei rapidamente para ele o que estava acontecendo. Meu marido, na mesma hora, parou tudo que estava fazendo e voltou para casa. E no caminho, ele chamou a polícia. Então, a hora que o meu marido chegou, ele já entrou. Ali, o meu vizinho começou a acalmar o meu marido, dizendo que eu estava bem, porque eu estava trancada dentro do banheiro, e pedindo para ele se acalmar. Afinal, ninguém sabia do que aquele homem era capaz. Hoje eu vim contar a minha história de vida, que não é uma história muito normal, mas não deixa de ser a minha história. Quando eu me casei, eu tinha 16 anos e o meu marido tinha 17 anos. Eu perdi a minha virgindade com ele. E logo os meus pais descobriram e os pais dele também descobriram. E como eles eram muito rígidos, eles obrigaram a gente a casar. Então a gente se casou e com o tempo a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Porém, o meu marido ele não gostava muito de sexo. Mas como eu era muito nova e naquela época eu não sabia quase nada, eu achava que era normal um casamento ser daquele jeito. Eu não tinha uma referência boa de casamento, então na minha cabeça o casamento era aquilo ali e tava tudo certo. A gente ficou 4 anos assim, até que um certo dia, depois de muito tempo casada, eu precisei ir ao dentista. Eu comecei o tratamento e eu fui 3 vezes seguidas sozinha no consultório dele. E essas 3 vezes que eu fui, ele me tratou assim, normal, como eu acredito que ele trate todos os pacientes dele. Até que um dia o meu marido me acompanhou e foi comigo. E nesse dia que meu marido foi comigo, o dentista tratou a gente assim, extremamente bem. Só que muito bem, muito melhor do que ele me tratava. Beleza. Eu precisei retornar no consultório novamente outro dia e nesse dia eu fui sozinha. E assim que eu entrei no consultório, o dentista já começou a jogar umas conversas, tipo, nossa, você é tão nova, já casada, tão bonita, por que casou tão cedo? Sabe, falando essas coisas assim? Mas a conversa ficou nisso mesmo. Então, na hora de ir embora, ele perguntou pra mim se podia me adicionar no Facebook e eu disse que sim. Ali deu a entender que ele estava interessado em mim. E eu não vou mentir que eu gostei. Eu gostei daquela sensação, sabe? De sentir que alguém estava interessado em mim. Então eu cheguei em casa e entrei no Facebook. E assim que eu entrei, realmente ele tinha mesmo mandado a solicitação. Eu fui e aceitei. E a partir daí, sempre que dava, a gente sempre trocava ideia. Até que um dia ele me chamou para sair. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. A gente saiu para almoçar e depois a gente acabou ficando. Naquele dia eu voltei para casa, sim, com um peso sim na consciência,
Só que ao mesmo tempo que eu tava com aquele peso, eu tava muito feliz. Fazia muito tempo que eu não sentia, sabe, isso, essa sensação maravilhosa. Eu tava muito feliz. Tudo bem, tudo certo. Um belo dia eu tô deitada pra dormir e recebo uma mensagem. O dia que meu namorado foi pro motel com outra menina e quem atendeu ele na recepção foi eu. Eu tenho uma amiga e essa amiga, às vezes quando precisa, ela faz bico no motel do tio dela. E detalhe, essa minha amiga e meu namorado, eles nunca se deram bem, na verdade mais por parte dela. Ela sempre disse que não dava, mas ela não ia com a cara dele. No começo eu achei que era também ciúmes da parte dela comigo. Mas eu acho que não, eu acho que ela tava certa na intuição dela. Enfim, um certo final de semana, meu namorado me liga e diz que não ia dar pra ir pra minha casa naquele dia, pois ele ia fazer um bico de segurança junto com um amigo dele. O amigo dele tinha ligado pra ele de última hora, porque a pessoa tinha faltado, e perguntou se meu namorado podia ir lá no lugar dessa pessoa. E meu namorado disse que aceitou. Tudo bem, até aí tudo certo. Falei pra ele, até melhor, eu vou aproveitar também pra descansar. Beleza. 1h da manhã, meu celular toca. Quem que é? Essa minha amiga. Assim que eu atendi, ela já logo falou: amiga, sinto muito, mas tenho uma péssima notícia pra te dar. Na hora eu pensei que alguém tinha morrido, pela forma que ela falou. Entrei em pânico, eu falei pra ela, vai minha filha, fala, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Ela respondeu, calma. Muita calma, mas seu namorado acabou de dar entrada no motel com outra menina. Fala pra mim, como que fica calma? Como? Não tem como ficar calma. Então ela virou pra mim e disse que poderia me ajudar, que tinha um plano. Porém, eu teria que prometer pra ela que eu nunca mais nem sequer falaria com esse meu ex. Óbvio que eu aceitei, né? Então ela começou a falar, ela falou, vem aqui pro motel e fica aqui comigo na cozinha. A hora que der o tempo dele, que ele for passar na janelinha pra poder pagar, quem vai estar na recepção e quem vai abrir a janelinha vai ser você. Fala pra mim, quem que consegue? Como que faz isso e se mantém plena assim? Mas como eu não tinha outra opção, me arrumei, levantei, me arrumei e parti o motel. Chegando lá, eu entrei pela porta do fundo, ela falou pra eu ficar na cozinha esperando ela. E quando vinha carro, ela ia e atendia. Até que chegou o momento de quem pagar? De quem? Gente, mas eu confesso pra vocês que foi muito difícil. Muito difícil eu ali naquela cozinha sabendo que ele tava em outro quarto com outra pessoa. De coração, é uma dor insuportável. Então lá veio ele, parou o carro e esperou. Assim que eu abri a janelinha, olhei pra ele no fundo dos olhos dele e falei, o seu é tanto, como vai ser a sua forma de pagamento? O corpo daquele homem deu print, ele não respirava. E eu, que engravidei do meu amigo gay e agora ele finge que não lembra de nada. Mulher sofre, né? Eu e os meus amigos resolvemos passar o final de semana numa chácara. E eu tenho esse melhor amigo meu que ele é gay. E realmente ele nunca ficou com nenhuma mulher. Só de comentar às vezes com ele brincando, falando pra ele testar, pra ele ficar com uma mulher brincando, ele falava que não, que tipo zero possibilidades porque ele tinha nojo. Enfim, fomos para essa chácara e chegando lá a gente já começou a beber. Era umas 11h da manhã mais ou menos quando a gente começou a beber. Quando deu meia-noite, tava todo mundo triloco. Nisso, começou a tocar um funk. E esse meu amigo, ele começou a dançar e do nada ele veio na minha direção e me deu um beijo. Todo mundo da chácara ficou em choque com aquela cena. Mas eu nem levei a sério aquilo. Não dei importância, porque, tipo, pra mim era irrelevante. Beleza. 2h da manhã, eu fui me deitar, porque eu não tava aguentando mais. Eu tava muito cansada. Nisso, esse meu amigo veio e deitou comigo. E ali a gente ficou conversando um pouco. Até que ele olhou pra minha boca e disse que queria me beijar novamente. Eu comecei a rir e perguntei se ele tava bem. E ele, sorrindo, olhou pra mim e disse que tava ótimo. Então ele veio e começou a me beijar. E eu acabei correspondendo. Porque além dele ser um menino muito bonzinho, cara,
pensa num cara gato. Mas assim, gato mesmo. Você não consegue achar um homem bonito igual ele, de verdade. E ali acabou rolando. E gente do céu, que sexo maravilhoso! Então depois disso, eu fui, tomei um banho e fui dormir. No dia seguinte, eu acordei, levantei e fui comentar com uma amiga minha o que tinha acontecido. E ela ficou chocada, né? Até que esse meu amigo acordou e começou a me tratar normal, como se nada tivesse acontecido. Como ele não falou nada, eu também decidi não tocar no assunto. Então a gente curtiu ali a chácara e de noite nós fomos embora. Depois daquele dia, nunca mais foi citado o que tinha acontecido ali na chácara. Até aí tudo bem. Se passaram 2 meses e a minha menstruação começou a atrasar. Porém, eu tava morrendo de medo de fazer o teste e ver lá um positivo. Então, mandei uma mensagem para esse meu amigo falando que eu estava indo com... Parte 2. Detalhe que eu esqueci de falar na primeira parte. Quando o motoboy chegou, o vizinho tava lá na frente, sentado. E ele disse que era pra ele, que era no endereço dele mesmo. Só que o motoboy nem confirmou. Então, voltando, eu tive uma ideia. No dia seguinte de noite, liguei na pizzaria, pedi 5 pizzas, mandei entregar no endereço dele e ainda falei que ele ia pagar no débito. Então, de noite, eu ouvi o motoboy buzinando na casa dele. E assim que ele saiu lá fora, ele começou a falar pro motoboy que não era no endereço dele, que tava errado, que ele não tinha pedido pizza. O motoboy ficou bravo e disse que não podia voltar pra trás com as pizzas, senão ele que teria que pagar. Pediu pro homem dar um jeito, o meu vizinho começou a dizer que não tinha dinheiro e o motoboy falou pra ele, ó, irmão, dá um jeito aí porque eu não posso voltar com essas pizzas pra trás. Então eu ouvi ele ligando pra mãe dele, pedindo pra mãe dele mandar um dinheiro pra ele no Pix porque tinha acontecido uma emergência. E a mãe dele deve ter deixado, porque eu ouvi o motoboy indo embora e eu vi pela frestinha do portão que ele deixou as pizzas. Depois, no dia seguinte, quando eu saí pra trabalhar, tinha uma folha grudada no meu portão, escrito assim, isso não vai ficar assim. Ou seja, começamos uma guerra e eu não tô nem um pouco afim de terminar. E o duro que eu não posso nem me mudar, porque eu moro em casa própria. Pra onde que eu vou? Vou ter que aguentar esse homem. Mas como a minha oração é forte, eu vou orar até esse homem sumir daqui. Essa foi demais. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Parte 2. Então ali ele me deu a notícia de que eu havia pedido aquela moça em namoro. Era nítido que ele estava muito feliz com o relacionamento, era nítido o quanto ele estava gostando dela. E quando eles estavam juntos, dava pra ver também que ela gostava bastante dele também. Então, um certo dia, a gente resolveu dar rolê tudo junto. A gente foi pra uma festa que ia ter aqui na nossa cidade. Tava eu, 3 amigas, o meu pai e a namorada dele. Então, a gente tava na fila esperando pra poder entrar pra festa. Enquanto a gente tava ali na fila conversando, passou um homem por trás do meu pai e gritou 3 vezes assim, Chefrodo! Só que, tipo assim, ele gritou, ele olhou pra cara do meu pai e começou a dar risada. Então, meu pai percebeu que aquilo foi pra ele, ele ficou bem vermelho, ele ficou bem nervoso, mas ele não falou nada. Então, eu olhei pra ele e percebi que a reação dela foi muito estranha. Percebi que ela ficou bastante nervosa, bastante apavorada. Então, ali meu pai continuou quieto e ele fingiu que não tinha sido pra ele aquilo. Sabe quando uma situação fica muito estranha e você prefere disfarçar, fingir que não foi com você? Ele fingiu que não foi com ele e entramos pra festa. Entramos e fomos pra pista de dança, fomos dançar todo mundo. Enquanto a gente estava lá na pista de dança dançando, passou um outro homem do lado do meu pai, começou a dar risada e falou assim, esse sim gosta de ser chifrudo. Só que aí meu pai já não conseguiu se controlar, porque meu pai percebeu que foi pra ele. Meu pai ficou muito bravo, mas muito bravo, e tipo assim, foi atrás do cara, porque o cara falou e saiu andando. Então meu pai ele queria ir atrás do cara pra poder tirar satisfação, pra saber o porquê que estavam falando aquilo pra ele.
A namorada do meu pai, quando viu que meu pai tava indo tirar satisfação, ela entrou em desespero. Ela começou a pedir pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não ir falar com aquele cara. Ela falava assim, ele tá bêbado, nem vale a pena, pelo amor de Deus, por favor, deixa isso pra lá. Tipo assim, ela entrou em pânico quando ela viu que o meu pai tava indo tirar satisfação com aquele homem. Então o clima ali já acabou total e acabou que todo mundo foi embora. Beleza. Passou uns dias e a gente tinha um churrasco pra ir na casa de um amigo do meu pai, que na verdade é amigo da família desde quando eu era muito pequena. Ele é o melhor amigo do meu pai, literalmente. Assim que a gente chegou, que o amigo do meu pai deparou com a namorada dele, ele não teve uma reação muito boa. Ele tava sorrindo e assim que a gente entrou, que ele olhou, que ele viu o meu pai com a namorada, ele fechou a cara na hora, ele parou de sorrir. Então ali o churrasco foi rolando, até que esse amigo do meu pai me chamou no canto e disse que precisava muito conversar comigo. Ali ele me perguntou aonde o meu pai tinha conhecido aquela mulher. Então eu não sabia muito. Eu falei, eu não sei muito como começou, mas perguntei por quê, né? Eu falei, mas por quê? Eu odeio quando vem na minha casa. Não vem na minha casa. Não vem na minha casa. Você fala comigo na balada, eu vou falar com você. Eu vou dançar, a gente vai tomar um shot junto. Você vai no restaurante, a gente conversa, a gente tira uma foto, toma um drink. Na minha casa não vem. Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vim me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Daiana Birolo e eu tenho um conteúdo aqui nessa plataforma do TikTok, onde o meu conteúdo principal é contar histórias reais de seguidores. Os seguidores me mandam suas histórias lá no aplicativo vizinho e as histórias de lá eu trago para cá. Ah, mas por que você conta então na primeira pessoa se a história não é sua? É uma forma que eu achei diferente de poder contar a história e de prender o público. Eu me coloco no lugar e eu sempre penso, o que a pessoa gostaria de ouvir? Como será que seria? Então eu me coloquei no lugar e achei legal trazer essa proposta de contar a história na primeira pessoa. E deu super certo. A primeira história que eu trouxe foi assim. Como eu vi que deu super certo, por que não continuar? Ah, Daiana, mas por que você está vindo aqui contar isso? Eu estou aqui trazendo para vocês essa explicação devido às muitas mensagens sujas e pesadas que eu ando recebendo. Eu sempre deixo muito claro na legenda que é história de seguidor e que não é história minha. Mas mesmo assim tem pessoas que não lê e prefere ir até o meu aplicativo vizinho me atacar, me xingar. Algumas histórias que eu abordo aqui têm um tema um pouco mais pesado e as pessoas acham que foi comigo que aconteceu. Então, por conta disso, as pessoas me atacam muito, me atacam nos comentários e principalmente no aplicativo vizinho. Já foram mandar mensagem até para familiares meus, para vocês terem noção. Outro detalhe importante que eu queria muito trazer aqui para vocês também. Se você mandou a sua história para mim, pode ter certeza que eu vou contar. Eu e a minha equipe, a gente separa toda a história com muito carinho, com muita atenção. Porém, tem vários temas que são, iguais, que são a mesma coisa. E se eu ficar trazendo aqui vários temas iguais, sempre a mesma coisa, vai ficar repetitivo e vai ficar chato. Então, o que a gente faz? A gente segue fila. Só que se eu contei hoje uma história e amanhã, o tema de amanhã é o mesmo, eu vou esperar, eu vou abordar outros temas e depois de algum tempo eu vou voltar naquele tema que no caso seria a sua história. Mas fica tranquila, se você mandou a sua história, eu vou contar. Não precisa me xingar, não precisa ficar me ligando, não precisa, não precisa, gente, não precisa me xingar. Se você mandou a sua história, fica tranquilo, fica tranquila que eu vou contar. E é isso, gente. Um beijo. Deixando claro, as histórias não são minhas. O dia que uma menina pediu pra ficar com o meu namorado na praia e ele simplesmente aceitou e ficou com ela na minha frente. Era um fim de semana de carnaval e o nosso grupo de amigos decidiu que queria descer pra praia. Então a gente achou uma casa lá na praia e alugou a casa por 4 dias. Chegando lá na praia, a gente foi até a casa, guardamos as nossas coisas lá na casa e a gente saiu pra comer.
Tava tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso, tava bem divertido, sabe? Até que uma prima da amiga que tava com a gente também foi pra praia, porém ela tava numa cidade vizinha. E na casa também que eles tinham alugado, eles estavam fazendo um churrasco. Então a prima dessa amiga ligou pra gente e falou pra gente, vem pra cá, pelo menos a gente fica aqui. E a gente acabou indo. Chegando lá na casa desse pessoal, o meu namorado começou a beber, porém ele esqueceu que uma hora ele tinha que parar. Então a gente ficou um pouquinho na casa, depois de um tempo a gente voltou embora. A hora que a gente voltou embora era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Todo mundo já tinha parado de beber, menos o meu namorado. Então chegamos na casa e fomos todo mundo dormir. Meu namorado também deitou para dormir. Porém, 6 horas da manhã, meu namorado levantou antes de todo mundo e simplesmente foi beber. Ele foi beber, o café da manhã dele foi cerveja. Então, depois de um tempo, todo mundo da casa levantou, a gente foi arrumar as coisas, a gente foi tomar café, arrumamos tudo e fomos pra praia. Chegamos na praia, nos ajeitamos lá, ficamos sentados, até que começou a tocar uma música que o meu namorado ama. Então, ele levantou pra dançar e começou a cantar, a dançar. Enquanto isso, eu estava sentada conversando com a minha amiga. Enquanto eu estava conversando com a minha amiga, eu vi que uma moça estava olhando para nossa direção, tipo, sorrindo e vindo, sabe, andando para nossa direção. Então eu comentei com a minha amiga e fiquei olhando. Até que essa moça foi chegando mais perto e adivinha em quem que ela foi? No meu namorado. Ela foi e falou para ele se ela podia perguntar um negócio para ele, pro meu namorado. E ele disse que sim. Então ela falou, eu tava te olhando dali e te achei muito gostoso, não consegui resistir. Eu posso te dar um beijo? Sabe o que ele fez? Ele tirou o boné e lascou um puta de um beijo naquela menina. Na hora todo mundo olhou pra mim, cara, eu fiquei morrendo de vergonha. A minha vontade era de correr pro mar, me afogar e nunca mais voltar. Cara, que ódio! Eu fiquei totalmente sem reação. E aquele idiota continuou beijando aquela menina. Então eu levantei e fui pro carro. Essa foi a minha reação. E eu, que peguei o celular do meu marido para pedir um lanche e descobri que o lancheiro não era lancheiro. Esses dias, tava só eu e o meu marido em casa. Então eu resolvi pedir um lanche para nós dois. Então eu peguei o meu celular e fui pedir o lanche no lancheiro que eu sempre peço. Porém, o lancheiro que eu sempre peço, naquele dia estava fechado. E eu não tinha mais nenhum número de nenhum outro lancheiro no meu celular. Então eu falei pro meu marido pedir, ver se ele tinha algum número e ele mesmo pedir do celular dele. Ele disse que não tinha nenhum número de nenhum lancheiro. Mas como ele estava tomando banho, eu fui e peguei o celular dele. Na hora que eu peguei o celular dele, eu lembro que ele ficou bastante incomodado. Eu lembro dele ficar bem assim, inquieto. Mas, tipo, na hora nem tchum. Então eu fui, abri o WhatsApp e pesquisei lancheiro lá no WhatsApp. E apareceu um contato escrito lancheiro. Só que tava sem foto. Então eu olhei pra ele e falei, nossa, que bom, você tem sim número de lancheiro no seu celular. Nisso, ele terminou o banho dele assim, se enxugou e veio para pegar o celular dele da minha mão. Ele disse que ele mesmo ia pedir. Então falei para ele que não precisava. Falei, vai se trocar. Eu mesmo peço, pode ficar tranquilo. Até que eu fui e mandei uma mensagem. Mandei assim, boa noite, estão abertos? A pessoa foi e me respondeu assim, pode falar, mas fala rápido porque ele tá chegando. Oi? Ele quem? Ali eu fiquei, tipo assim, alguns segundos parada, pensando. Enquanto isso, meu marido no quarto, totalmente quieto. Então eu fui e respondi, quero te ver. A pessoa respondeu, amanhã de manhã eu te chamo e marcamos para de tarde. E para ajudar, o meu marido estava de férias. Mas eu fui e comecei a insistir. Falei pra ela que eu queria muito ver ela naquele momento, que era coisa tipo de 20 minutos no máximo, que eu tava morrendo de saudade, que eu só queria dar um beijo nela. Tipo assim, fiquei insistindo. Até que ela aceitou. Ela falou que ia falar pro marido dela que ela ia rapidinho na farmácia.
Então marcamos um local e eu fui até o local. Na hora de sair, fui no quarto, olhei pro meu marido e falei, vamos que a gente tem que resolver isso. Ele olhou pra minha cara e falou que não ia em lugar nenhum, que se eu quisesse eu fosse sozinha. Tudo bem, fui sozinha, mas levei o celular dele comigo. Então eu fui, cheguei no local que a gente marcou, ela chegou alguns minutos depois. E ali eu fiquei escondida, porque o meu plano era seguir ela até a casa. Parte 3. Então eu ouvi a mulher dele chegando com o carro e guardando o carro. Só para explicar, naquela noite era para ela estar sim trabalhando. Ela trabalhava uma noite sim também e uma noite não. E naquela noite era para ela estar trabalhando. Porém deu um probleminha lá no lugar onde ela trabalhava e acabou ficando sem força. E naquele dia teria que ficar em manutenção a noite inteira. Por isso que ela voltou embora. Enquanto eu estava lá, eu comecei a chorar. Chorar de medo, chorar de arrependimento, medo porque eu não sabia o que ia acontecer, arrependimento por não ter ouvido aquela mulher. Eu não podia ligar para os meus pais, porque se meus pais soubessem de uma situação daquela, eles me matariam. Então liguei para uma amiga, contei o que estava acontecendo e ela falou, amiga, desce daí, enfrenta a mulher e vai embora, conta o que aconteceu. Só que eu tava com muito medo, eu tava dentro da casa da pessoa. E se aquela mulher fizesse alguma coisa comigo ali dentro? Então passei a noite inteira ali mesmo. No dia seguinte eu acordei assim, né? Porque eu nem dormi, eu dei uma cochiladinha. Acordei morrendo de fome, a rinite muito atacada, meu celular acabando bateria. Nossa, eu só queria ir embora dali, eu só queria... Até que as horas passaram e bem de tardezinha a mulher dele saiu e ele me tirou de lá de cima. Eu desci e já fui direto lá pra fora e fui embora de a pé mesmo. Ele tava tentando conversar comigo, espero, preciso conversar, cara, eu só queria ir embora. Como eu tava sem bateria, nem Uber deu pra eu pedir, então eu fui indo embora de a pé até que eu achei um ponto de ônibus, ali eu parei, peguei o ônibus e fui embora pra minha casa. Eu fiquei durante vários dias com uma sensação tão ruim, sabe? Mas assim, tão ruim. Me sentindo um lixo. Como que eu permiti uma pessoa me enganar, num ponto desse? Ele ficou no meu pé ainda durante meses e meses. Eu precisei até abrir uma medida protetiva contra ele, porque só assim para ele me deixar em paz. Pelo menos me serviu de experiência. Hoje, quando eu conheço alguém ou quando eu vou sair com alguém, eu puxo literalmente tudo da pessoa para eu ter certeza se tá tudo bem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu marido deu a cópia da chave da nossa casa pra ex-mulher dele. Quando eu conheci meu marido, ele deixou bem claro pra mim que ele tinha uma relação muito saudável com a ex por conta das filhas deles. Então a gente começou a namorar e depois de um tempo a gente foi morar junto. Meu marido sempre foi um homem muito bom pra mim. Eu montei a minha casa do jeito que eu sempre sonhei. Ele sempre colocou tudo do bom e do melhor dentro de casa, sabe? Todo fim de semana as filhas dele sempre vinham pra dormir em casa. E toda vez elas sempre achavam uma forma de me afetar ou uma forma de me atacar. Quando elas comiam da minha comida, elas diziam que estava ruim, que a comida da mãe era melhor. Toda vez elas diziam que quando o pai delas era casado com a mãe, o pai era mais bonito, o pai era mais cuidado, que depois que ele casou comigo, ele ficou largado. Porém, eu sempre evitei levar isso pro coração. Eu sei o quanto é difícil você ter uma madrasta, então eu sempre relevei, sabe? Até que um certo dia eu cheguei do trabalho e eu vi que o carro da ex dele estava na frente de casa. Então eu entrei e assim que eu entrei na cozinha, tava tomando café a ex do meu marido e as duas filhas dele, ou seja, a mãe e as filhas. Porém, o meu marido não estavam, elas estavam sozinhas. As filhas tinham dormido em casa e chamaram a mãe simplesmente para tomar um café da tarde com elas, sem me avisar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei possessa. Que liberdade foi aquela? Quando eu dei aquela liberdade para aquela mulher fazer aquilo na minha casa? Então eu não aguentei e pedi educadamente que aquela moça fosse embora.
Só que daí ela foi e as filhas acabou indo embora junto. Então, assim que o meu marido chegou do trabalho, eu fui correndo contar pra ele o que tinha acontecido. Quando eu comecei a contar, ele olhou pra mim e disse: não precisa continuar, eu já sei de tudo o que aconteceu. Olhou pra mim e disse que da próxima vez que eu fizesse aquilo que eu fiz, quem teria que ir embora da casa seria eu, pra eu respeitar a mãe das filhas dele. E que ela ia sim frequentar a minha casa quantas vezes ela quisesse. Eu fiquei tão chateada com aquilo, que eu não tinha palavras, eu fiquei quieta, eu fiquei calada, eu não tinha reação. Aquilo começou a ficar frequente. Todo fim de semana que as meninas vinham para dormir em casa, a mãe também vinha para almoçar e para tomar café. Até que passou uns dias, era numa quinta-feira, eu tinha exame, então eu saí mais cedo do serviço, fiz meus exames e fui direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que a porta da sala estava aberta. E eu, que descobri sem querer que a minha gerente estava ficando com o marido de uma funcionária lá da loja. E foi babado, viu? Eu trabalhei nessa loja durante 3 anos. E nesses 3 anos, eu tive problema com a minha gerente e com a mocinha do caixa. Elas eram bem amigas e sempre foram muito desnecessárias. Desde o primeiro dia, a minha gerente, ela cobrava coisas de mim que ela não cobrava de ninguém mais, só de mim. Mas como eu precisava do trabalho, eu sempre fingia que estava tudo bem. Mas quando eu chegava em casa, eu desabava, porque eu não aguentava aquela perseguição. Enfim, alguns meses atrás, eu fui brincar com uma amiga minha que também trabalha na loja. Nesse dia, eu e ela acabou ficando até mais tarde na loja, porque a gente estava com cliente. Então ficou eu, ela, a minha gerente e o segurança na loja. E detalhe, a loja já estava fechada. Nisso, eu terminei o atendimento antes da minha amiga e subi para pegar as minhas coisas. Quando eu subi, eu tive a ideia de assustar essa minha amiga. Então eu deixei o meu celular escondido na cozinha e fui pro banheiro me trocar. Deixei o celular escondido filmando. Até que eu ouvi a voz da gerente lá em cima. Então eu fiquei quietinha lá no banheiro esperando ela descer para eu poder ir pegar meu celular, porque a minha amiga estava demorando muito. Até que eu ouvi a gerente descendo e corri para a cozinha para poder pegar o meu celular. E fui embora para minha casa. Gente, quando eu abri a galeria, que eu vi aquela filmagem, era a minha gerente com um segurança se paquerando, até que rolou um beijo ali rapidão e a minha gerente saiu correndo. Ah, e o segurança é marido da mocinha do caixa. E a mocinha do caixa era a melhor amiga da gerente. Eu fiquei chocada com aquele babado, então eu guardei o vídeo. E eu não contei pra ninguém. Eu realmente não tinha interesse de fazer nada com o vídeo, porque eu não queria perder o meu emprego, só por isso. Então se passou um tempo, até que um dia, essa amiga minha que trabalhava junto comigo na loja, veio me contar que ouviu a gerente dizendo que passou uma venda minha de 2.000 para uma outra funcionária. Cara, quem é vendedor sabe, não mexe com as nossas vendas. Só a gente sabe o quanto tá difícil vender. Então eu entrei nas minhas vendas para ver e realmente tinha 2.000 a menos. Naquele mesmo momento, eu já subi até a sala da gerência. Então entrei na sala dela e questionei. O dia que uma colega de trabalho foi embora mais cedo porque estava doente, mas na verdade ela foi se encontrar com o meu namorado. Quando a gente começou a namorar, obviamente que o início era tudo incrível. Mas ele sempre foi aquele tipo de homem que sempre fez eu me sentir insegura. Na verdade, ele sempre mostrou quem ele era. Ele sempre reagia a foto de outras mulheres. E toda vez eu sempre perdoava. Até que um dia, uma menina que já tinha ficado com ele começou a trabalhar lá na loja. E quando ela começou a trabalhar lá, eu já sabia que eles haviam ficado. Tanto que depois de inúmeras desconfianças, eu passei a ter a senha do Instagram dele. E em relação à menina lá no trabalho, eu sempre tratei ela bem. A gente tinha até uma certa amizade por conta do trabalho. Afinal, a gente tinha que se respeitar, não tinha o que fazer.
Até que um dia, uma outra pessoa que também trabalha comigo acabou vendo no celular dessa menina conversas recentes entre ela e o meu boy. Então ela veio e acabou me contando tudo. Mas até então tinha ficado dito pelo não dito. Porque essa moça, ela só me contou, ela não chegou a me provar nada. E obviamente que eu perguntava isso pra ele e ele negava até a morte. Acabou que nessa confusão inteira, toda a loja ficou sabendo. Inclusive o meu chefe. Então, para poder resolver isso logo e descobrir se tinha alguma coisa entre os dois, eu gravei uma trend com meu namorado aqui no TikTok, salvei e postei no status do WhatsApp. Mas eu coloquei somente para essa menina ver. Então, no dia seguinte, o meu namorado me mandou a gravação de tela dizendo que já havia me falado que não gostava que eu ficasse postando esses vídeos com ele. Ou seja, bingo, matei a charada. Ou seja, sim, eles estavam conversando. Então eu acabei deixando isso pra lá de novo, até que se passou um tempinho e um certo dia essa menina passou mal na parte 3. Então eu consegui um emprego na feira, quem me contratou foi uma senhorinha que me deu essa oportunidade. Uma senhorinha com certeza enviada por Deus na minha vida e para a vida do meu filho. E ela não me deu só um trabalho, ela não me deu só uma oportunidade. Aquela senhorinha, ela arrumou uma casa para eu morar com meu filho. Era algo bem humilde mesmo, mas pelo menos pela primeira vez na vida, eu e meu filho tínhamos um lar nosso. Como eu trabalhava na feira, então eu aproveitava para pegar as sobras, né, o que sobrava, para poder levar para casa, e ali eu fazia uma jantinha para mim, pro meu filho. E o tempo todo o meu filho, ele ficava comigo, ele ia trabalhar comigo, aonde eu ia, ele tava comigo. E foi assim durante alguns anos. Até que depois de alguns anos, eu consegui um outro emprego melhor numa loja. E ali começou mais uma batalha na minha vida. Eu fui atrás para terminar os meus estudos e terminei. Então ali eu comecei a guardar dinheiro para minha faculdade. Era bem pouquinho, mas eu guardava. Então depois de muito esforço, eu consegui entrar para a faculdade. E quando eu ia para a faculdade, quem ficava com o meu filho era essa senhorinha. Até que depois de algum tempo, aquela senhorinha faleceu. E ali eu me vi sozinha novamente. Então ali eu passei, depois daquilo, a levar o meu filho também para a faculdade comigo. Não era fácil. Mas assim, eu agradeço tanto a Deus que Ele colocou pessoas no meu caminho que também me ajudavam. Então se passaram mais alguns anos e finalmente eu me formei. Eu queria poder explicar para vocês a sensação que foi quando eu consegui aquilo. Quando eu consegui me formar. Ali eu ajoelhei no chão e eu comecei a chorar. Comecei a agradecer muito a Deus. Eu senti uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de ufa, acabou, eu finalmente consegui. Então, graças a Deus, eu comecei a trabalhar na minha área. Depois de um tempo, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Depois de um tempo, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Hoje, meu filho já está um rapaz. A coisa mais linda, eu acertei em cheio com aquele menino. Deus enviou pra mim o melhor presente que ele poderia me dar. Não é porque é meu filho não, mas eu posso afirmar pra vocês que eu só tenho orgulho com esse menino. E eu bato no peito sim, e me acho sim muito foda. Errei? Claro que errei. Engravidar na adolescência foi um puta vacilo. A adolescência já é uma fase difícil que exige muita atenção, muito cuidado, muita paciência. Agora imagine você grávida na adolescência. A história que eu vou contar aqui agora não é história de seguidores. Hoje eu vou contar a minha história mesmo, tipo minha real. Eu sempre vejo algumas pessoas pedindo para eu trazer a minha história. E eu nunca trouxe a minha história aqui pra vocês, porque ela tem muita informação, tipo, muita informação mesmo, e nem eu sei por onde começar. Mas vamos pelo começo, né? Eu espero não chorar. Meu nome é Dayana Birolo, eu tenho 27 anos, e eu sou filha da Cleonice com o Claudinei. E eu tenho 3 irmãs. Quando eu era bebê, os meus pais trabalhavam muito.
E chegou uma hora que a minha mãe precisou de uma babá para me olhar. A minha mãe, na época, ela não tinha condições, ela não podia pagar muito. Até que ela encontrou uma adolescente que cobrou um preço justo. E essa adolescente começou a cuidar de mim. Eu tinha 6 meses quando ela começou a me olhar. Só que essa adolescente tinha uma família. E eu me apeguei nessa família. Eu me apeguei tanto nessa família que eu comecei a chamar os pais dela de pais também. Eu era muito bebê, eles me davam muita atenção, eles me davam muito carinho. E às vezes eu mesmo não queria ir embora da casa deles, no caso, os pais da minha babá. Só que enquanto meu pai Claudinei era vivo, ele não permitia que eu dormisse na casa deles. Então os anos se passaram e quando eu tinha de 3 para 4 anos, o meu pai faleceu. O meu pai Claudinei morreu. Gente, eu tô tremendo contando, ó. O meu pai Claudinei, ele morreu com 32 anos, infartado. A gente saiu para um lazer com a família e a gente voltou sem o meu pai. Ele estava do lado de um rio e assim que deu o infarto no meu pai, ele caiu nesse rio. E da mesma forma, tipo, do mesmo jeito que ele caiu no rio, ele ficou. Eu não tenho muitas lembranças desse dia, mas a pouca lembrança que eu tenho é que eu corria com a minha irmã mais velha, que é a Adriana, e a gente procurava pelo meu pai, só que meu pai já estava morto. É engraçado porque eu não tive muito convívio com o meu pai. E eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Então, quando o meu pai faleceu, a minha mãe, Cleonice, ela estava grávida de 3 meses da minha irmã mais nova, que é a Cláudia. Foi muito difícil para todo mundo a morte do meu pai, porque ele era uma pessoa cheia de vida, uma pessoa muito alegre. E quando ele morreu foi mais difícil ainda para minha mãe, porque teve que aguentar a dor do luto, teve que conviver com a gravidez, tinha eu e mais 2 ainda. Relatos de uma agente funerária. Se você gosta desse tipo de história ou tem muita curiosidade de saber sobre essas histórias, fica aqui comigo nesse vídeo e acompanhe esse meu relato. Eu trabalho como agente funerária já tem um tempo. Confesso que já aconteceram muitas coisas, a gente vê muita coisa bizarra, a gente ouve muita coisa estranha, mas igual essa experiência que eu tive recentemente nunca tinha me acontecido. Essa semana eu tive uma experiência um tanto perturbadora, na verdade foi muito perturbadora. É até estranho de contar porque é muito fora do normal. Essa semana morreu uma criança aqui na minha cidade, ela tinha 8 anos, ela morreu de acidente de bicicleta. Então eu tava ali preparando o corpinho dela pro funeral. Nisso eu senti alguém puxando o meu cabelo, na parte da frente. Só que assim, o primeiro puxão foi forte, mas não foi tanto. Só que assim, gente, foi muito real. Juro pra vocês, foi muito real. Então eu parei, sabe quando dá aquele gelo em você? Me deu um gelo, olhei assim pro lado porque parecia que tinha alguém comigo ali. Não tinha ninguém e eu estava sozinha. Então fui e continuei o procedimento, né, com o corpo dela. Então eu senti puxando meu cabelo na parte de trás. Só que assim, o puxão era tão real e tão forte que a minha cabeça ela chegava a envergar. Quando puxou atrás, a minha cabeça chegou a fazer assim. Na hora que eu senti, que eu olhei pra trás e vi que não tinha ninguém, eu entrei em pânico total. Porque eu falei, caramba, não é normal, eu tô sentindo, se eu tô sentindo tem alguém. Beleza, continuei com muito medo, mas continuei. No que eu tava lá terminando de preparar, a porta bate e a luz apaga. Nessa hora, todas as minhas máquinas pararam e ficou um silêncio extremamente mortal. Após terminar, já o corpo dela já vestido tudo certinho, eu senti um toque no meu ombro e um calor por volta da minha cintura. Aproximadamente o local que uma criança tivesse se ela estivesse me abraçando. Sabe quando uma criança vem por trás e te abraça? Então era na mesma região e no mesmo local, como se uma criança estivesse me abraçando. Então ali eu paralisei, mas eu paralisei real, tá? Parece que alguém tava me segurando, eu não conseguia me mover, eu só conseguia respirar. Eu não conseguia ter reação. Sabe quando você tem paralisia do sono? Era quase aquilo. Então eu comecei a ouvir as risadas novamente, era risada de criança, e junto com essa risada, ela me trouxe a seguinte frase. Ela falou, devolve a minha bicicleta.
Então ali eu finalizei o corpo, saí da sala e deixei aquela criança sozinha. Até hoje eu morro de vergonha de contar essa história para as pessoas, porque se eu me sinto doida, quem dirá as pessoas ouvindo eu contando esses relatos? Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou para mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar. Eu passei por um processo na minha vida há um tempo atrás e aconteceu algo que eu me sinto na obrigação de contar, sabe? Tudo que aconteceu, a forma que aconteceu. Há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar numa loja de sapatos, sabe? Loja de calçado. E eu tava passando por uma situação bem complicada com o meu marido. Sempre fui muito sozinha, meu pai já falecido, minha mãe nem sequer lembra que eu existo. Eu vivia num casamento, num relacionamento extremamente abusivo. E eu não tinha forças para sair daquele relacionamento. Até que um certo dia o meu marido me espancou. Ele me deu uma surra tão grande que ele quase me matou. E enquanto ele, me batia, a minha filhinha, ela chorava desesperada e ela implorava para ele parar. Ela implorava e ela gritava, me chamando. Então, enquanto eu estava apanhando, eu estava olhando para ela e passou tipo um filme na minha cabeça. E eu prometi para mim mesma que se eu saísse viva daquilo, a minha filha nunca mais passaria por o que ela estava passando. Então, depois daquele dia, eu esperei os hematomas dar uma acalmada, passei uma maquiagem e fui em busca de emprego. Fui entregar currículo, porque eu tava assim, pronta, porque eu queria muito aquilo. Eu tava determinada a realmente me separar pela minha filha. Então, saí para entregar currículo e eu fui chamada nessa loja de tênis para poder trabalhar. Até que 5 dias depois que eu já estava trabalhando, um certo dia, o meu marido foi para a porta do meu serviço, ficou escondido. E ali ele me viu indo embora. E no que eu saí da loja e eu para poder ir embora, eu fui e dei tchau pro segurança que ficava ali na porta e para um outro vendedor que trabalhava ali comigo. Então, no que ele viu eu dando tchau para aqueles meninos, ele ficou muito bravo. Ele veio até mim, me agarrou pelo braço e me levou até o carro arrastada. Chegando em casa, ele me deu outra surra. Então, assim que ele acabou de me agredir, eu corri para a casa da babá para poder buscar minha filha. Só que da casa da babá, eu não voltei mais para minha casa. Naquela noite, eu perguntei para uma amiga se eu poderia dormir, se ela poderia me aceitar ali na casa dela durante pelo menos aquela noite, que eu não poderia voltar para casa. Então, dormi de favor na casa dessa minha amiga. E no dia seguinte, eu fui trabalhar totalmente virada, porque eu não consegui dormir a noite inteira. Eu só chorava perguntando por que aquilo estava acontecendo comigo. Então, no dia seguinte, assim que eu pisei o pé na loja, o meu patrão me olhou, deu uma boa olhada pra mim e me chamou pra sala dele. Pediu pra que eu comparecesse à sala dele. No caminho, eu já fui orando, porque eu tinha certeza que ele ia me mandar embora. Afinal, eles exigiam a maquiagem e eu tava totalmente sem maquiagem. Parte 2 e final. Como eu citei, a gente estava num lugar onde já tinha mais pessoas. Então, por conta disso, a gente se sentiu mais à vontade e mais confiante. Então, o carinha que tinha pego os nossos celulares, ele veio na nossa direção, enquanto o outro ficou esperando lá em cima na moto. Assim que esse cara chegou perto da gente, ele olhou pra mim e disse: olha, eu vou ser muito sincero, eu gostei muito de você e eu queria muito te conhecer melhor. Se você aceitar, eu devolvo o seu celular e aí a gente começa a se conhecer melhor. O que você acha? A minha irmã, sem pensar, olhou para ele na hora e disse: claro que ela aceita. Cara, eu só consegui permanecer muda e calada. Eu não tinha reação pra, nada. Então ele foi, devolveu meu celular, devolveu o celular da minha irmã e salvou o meu número. Gente, ele até ligou na minha frente pra ver se eu tinha passado o número correto pra ele. Então, depois de tudo isso, ele pegou, foi embora, montou na moto e ali eles sumiram. Então, no desespero, nós ligamos pro meu pai buscou a gente e fomos embora. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, aquele moço foi e me mandou mensagem pedindo desculpas, dizendo que ele tinha se arrependido muito porque ele tinha gostado muito de mim e pediu que eu não fizesse nada, que ele tinha se arrependido e que ele prometia que jamais ele ia fazer isso novamente. No começo, eu respondia, só o básico, com medo, porque eu tinha medo de não responder e, sei lá, esse cara fazer alguma coisa. Então, no começo, eu respondia só o básico, eu evitava falar muito.
Porém, os dias foram passando e esse cara ele não parava de mandar mensagem. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver na conversa dele e comecei a conversar com ele. E depois daquilo, eu percebi que eu estava começando a gostar dele. Porque eu gostava muito dos assuntos dele, dos papos dele, das ideias dele. E adivinhem? Sim, gente. Hoje eu namoro com esse homem. Mas eu prometo que ele mudou. Hoje ele tem uma barbearia, virou um ótimo trabalhador. E meu pai até hoje ele não consegue se conformar e nem aceitar esse namoro. Ele fala que não entra na cabeça dele. Desculpa, pai. Eu juro que eu te amo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Fui pegar uma marquinha, Tec. Tenho certeza que essas coisas só acontecem comigo, velho. Não é possível. A gente chegou aqui no clube. O Aleph foi ali com o Luca na piscina de criança. E eu entrei um pouco aqui na piscina de adulto. A hora que eu saí, deitei aqui pra tomar um sol. E aí veio uma criança pedindo pra eu pôr se eu podia pôr um shorts, porque a mãe dele tava pedindo. Gente, tá todo mundo aqui de biquíni. Só eu que não posso. Aí eu falei pra criança, fala pra tua mãe vir falar comigo. Fala pra ela vir pedir pra mim. Meu Deus do céu, velho. Até agora ela não veio, eu tô aqui esperando. Ela tá bem ali do lado. Essas coisas, olha, velho. Só comigo mesmo, não é possível. Hoje eu vim contar pra vocês o dia que meu amante me entregou pra minha mulher. Ele só não sabia que eu estava grávida. Bom, quando tudo isso aconteceu, eu era casada com uma mulher e eu era completamente apaixonada por ela. Porém, na questão sexo, ela sempre foi muito fria. Não que isso justifique o meu erro, claro. Até que um dia a gente teve uma briga bem feia e eu resolvi sair de casa para não brigar mais. Eu tava muito mal mesmo. Então ali eu acabei pegando um Uber. E assim que eu entrei no Uber, ele percebeu a minha situação. E ali ele foi muito delicado, porque ele me tratou muito bem, se preocupou comigo. Ele chegou a cobrar até menos do valor. Então a gente trocou o contato e começamos a conversar. Até que um dia ele me chamou para sair e eu aceitei. Nossa, e era tão bom estar com ele. Para poder dormir com ele, eu mentia para minha mulher dizendo que eu dormia na casa de algumas amigas. Eu fiquei uns 6 meses assim, com ele e com ela. Até que no Natal, eu estava com ela na casa da família dela e acabei mentindo novamente. Falei para ela que eu ia rapidamente visitar uma velha amiga e que logo eu já voltava. Mas eu fui ver ele. Então cheguei lá, participei um pouco com ele da ceia com a família dele. E acabei voltando embora para casa da minha mulher antes da meia-noite. Beleza, isso passou, até que um certo dia eu resolvi sair para um pagode com meu amante. Porém, ele era muito ciumento. Então tô lá no pagode bebendo e eu estava de batom vermelho. Nisso ele foi pro banheiro e eu fiquei ali sentada na mesa com um casal de amigo nosso. Quando ele voltou do banheiro, não sei o porquê, ele encanou que eu tinha beijado alguém porque o meu batom estava borrado. Nossa, ele fez um show. Foi embora e disse que contaria tudo para minha mulher. Mas como eu já estava um pouquinho alegre da bebida, eu falei para ele que ele podia ir, que eu não estava nem aí. Me xingou de tudo quanto é nome e foi embora. Só que só tinha um problema. Nesse tempo que a gente ficou junto, eu contei toda a minha vida pra ele e a vida da minha mulher pra ele também. Nossa rotina, entrada de trabalho, entrada de saída, onde ela trabalhava. Então ele sabia tudo de mim. E foi aí que a minha máscara caiu. Ele foi sim até o trabalho da minha mulher e contou tudo. Contou que eu estava namorando tanto com ele quanto com ela. Ele mostrou fotos, datas, conversas.
as fotos de Natal com a família dele. Ele simplesmente acabou comigo. E ele ainda entregou para minha mulher a minha bolsa que eu tinha deixado no carro dele. O dia que o boy me chamou para ir para casa dele, porém eu precisei ficar a noite inteira escondida em cima da casa. Eu tenho a impressão de que essas coisas só acontecem comigo. Bom, vamos lá. Eu trabalhava numa loja onde tinha vários seguranças. Até que um certo dia começou um moço novo a trabalhar lá. Também na área da segurança. Com o passar do tempo, a gente acabou fazendo amizade, até que um dia ele pediu meu número e eu passei. Esse cara me mandava mensagem o dia inteiro. Até que conversa vai, conversa vem, ele me chamou para sair e eu aceitei. Até aí tudo bem. Bom, lá na loja, pelo menos uma vez por semana, a gente tinha que entrar mais cedo para limpar o nosso setor. E foi isso que aconteceu. Eu entrei mais cedo na loja para limpar o meu setor. Enquanto eu estava lá limpando, uma vendedora veio falar comigo. Essa vendedora também tinha entrado mais cedo para limpar o setor dela. Ela veio falar comigo, ela falou, viu, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tô muito sem graça. Falei para ela que ela poderia fazer, não imaginava o que era. Então ela foi e me perguntou, ela falou assim, bom, tá saindo uns boatos aí que você tá saindo com fulano, mas ele não é casado? Na hora, né, tipo, olhei pra ela, falei, bom, que eu saiba, ele não é casado, porque ele não dá nem indícios de que ele é casado, ele me responde a todo momento, eu mando mensagem pra ele toda hora, qualquer hora que eu ligar ele vai me atender e a gente sempre se vê em qualquer horário que eu falar pra ele, a gente sempre se vê. Eu acredito que ele não seja, mas por quê? Então ela disse que conhecia a mulher dele e que ela pensou que eles ainda estavam casados. Eu disse pra ela que talvez não, que eles já estivessem separados. Ela concordou e foi pro setor dela. Depois ela voltou e disse que só tava me alertando porque eu era uma pessoa muito boa. Boa e tonta, né? Mas confesso que eu fiquei bem encanada com aquilo. E sei lá, tipo, eu fui tentar procurar alguma coisa, ver se eu achava qualquer coisinha assim, sabe? Entrei no Facebook dele, porém o Facebook dele era um Facebook muito antigo, nem tinha postagens direito. Ele não tinha, o app vizinho também, ele não tinha. Então eu pensei comigo, bom, eu acho que não, porque, tipo, a gente sempre se fala normal, não é possível que esse homem é casado. Até que a espertona resolveu perguntar diretamente pra ele. Eu fui e perguntei, falei, eu quero que você seja sincero comigo. Você é casado? Ele olhou pra mim e disse pra mim que não, que ele era casado, mas que ele tinha separado recentemente. E que pra me provar que ele não era casado, que ele ia me chamar pra ir pra casa dele no final de semana, comer uma pizza, beber um vinho. Então marcamos num sábado. O sábado chegou, ele me buscou na minha casa e fomos para casa dele. No caminho, os vidros todos do carro fechados, sabe, bem escuro, mas eu achei o dia que eu tomei uma surra no velório do meu marido. Há alguns anos atrás, a minha mãe começou a trabalhar na casa de um casal. E depois de um tempinho que ela estava trabalhando lá, um certo dia, o patrão da minha mãe chegou em mim e disse que iria me dar um presente. E brincando, ele disse que o presente seria o filho dele. Só que eu também era um pouco ligeirinha pra frente, olhei pra ele e disse que o filho eu não queria não, mas que o neto eu aceitava sim. Beleza, se passou uns dias, eu trabalhava como manicure, e um certo dia, do nada, quem que me aparece pra fazer a unha? Exatamente, o neto do patrão. E depois desse dia, ele não parou mais de fazer a unha comigo. Então os dias se passaram e eu chamei ele pro aniversário do meu filho, que seria de 5 anos, e ele foi. Ele não só foi, como inclusive ajudou a fazer as coxinhas do aniversário. Então depois da festa eu chamei ele para beber. Então a gente ficou ali bebendo, eu, ele e alguns amigos. E gente, pensa num povo que bebeu. A gente bebeu tanto, mas tanto, até que rolou uns abraços entre eu e ele, só que não passou daquilo. Até que depois, num outro dia, ele voltou, né, pra fazer unha comigo. E nesse dia, ele me surpreendeu e ele me deu um beijo. Então foi quando a gente combinou de ficar escondido. Só que era aí que tava o problema. A gente ficou assim durante um mês. E depois de um mês, adivinha? Exatamente, eu estava grávida.
E quando ele descobriu a gravidez, ele disse que assumiria sim a criança, só que ele não iria ficar comigo. Foi bem difícil pra mim, porque a minha mãe ficou surtada com a situação. Até porque eu já tinha 2 filhos, né, de outro relacionamento. Então foi bem difícil pra minha mãe aceitar. A família dele também não acreditava que era dele. Eu passei os 9 meses da gravidez sozinha. Era uma gravidez de alto risco, entrei em depressão, até que chegou o dia em que meu filho nasceu. E mesmo lá no quarto, com o meu filho no colo recém-nascido, a minha mãe não parava de me ofender. Minha mãe olhou pra mim e disse que agora eu viraria puta do pai do meu filho. No dia que eu recebi alta, ele foi me buscar no hospital, só que ele não olhou pra mim nem um segundo. Dava quase 2 horas do hospital até a minha casa, e ele nem olhou na minha cara. Ok, chegando em casa, o dia que eu descobri o meu chifre através de uma posição nova na hora H. Por que será que a gente é assim, né? Eu e meu marido, nós éramos casados há 2 anos. E se tinha uma coisa que a gente dava certo, era naquela hora. Sabe quando sincroniza? Então, eu conhecia muitos gostos dele e ele conhecia muitos meus gostos. E sempre quando a gente tá afim de fazer algo novo ou alguma posição nova, a gente sempre decidia entre a gente. E sim, eu confesso que eu sou muito ciumenta. Um certo dia a gente resolveu ir para um barzinho, só eu e ele. E depois do barzinho a gente resolveu ir para um motel. A gente tava tudo animadinhos, até que o show, né, o meu show, o nosso show começou. Tava tudo indo muito bem, até que ele virou pra mim e disse: amor, ó, vira assim e fica assim. E nisso ele falou pra mim a posição que ele queria que eu ficasse. Porém, a gente nunca tinha feito aquilo. Então, toda desconfiada, fiquei quieta e fiz. Depois dessa posição, ele me vem com outra nova, e depois dessa outra, ele me veio com uma outra. 3 posições novas numa noite só. Claro que na hora, o sininho do meu cérebro começou pi, pi, pi. Então ali nós terminamos o que a gente estava fazendo e claro que eu terminei muito puta. Então ali nós fomos embora e a minha mente só pensava assim: aonde que ele aprendeu isso? Então pensei comigo, será que foi, né? Se for, tudo bem, que eu ainda nunca fui de ligar pra essas coisas. Então assim que ele dormiu, eu peguei o celular dele e fui fazer um backup dos históricos. Só que tipo, não tinha pornô. Não tinha, então tipo, não era isso, entendeu? Mas como eu não sou besta nem nada, eu não falei nada. Continuei plena, mas com aquilo guardado aqui dentro. Só que depois disso, nada passava batido. Nada, simplesmente nada. Eu tava ligeira com exatamente tudo. Até que um dia, ele saiu do serviço e disse que ia passar na casa da mãe dele. Eu não falo com a mãe dele, mas naquele dia eu resolvi começar a falar. Nunca que ele esperava que eu iria na casa da mãe dele, mas eu fui. Então cheguei lá na mãe dele, ela ficou sentada num canto e eu fiquei sentada no outro canto. Só que como eu tinha rastreado o celular dele, eu tava só aqui olhando o celular, esperando pra onde ele iria. Enquanto eu tava ali, o rastreador ainda tava dando que ele tava na empresa. Até que o carro começou a circular. E o caminho que ele começou a fazer não tinha nada a ver com o caminho pra casa da mãe dele. Então levantei, dei tchau pra minha sogra e fui embora. Eu fui seguir o caminho que ele estava fazendo. E quando eu cheguei no endereço que ele tava, era uma casa de... Parte 2. Então a prima do meu namorado veio e me levou até o carro. Assim que eu sentei no banco, eu vi o meu namorado vindo de longe pra conversar comigo. Ali eu já comecei a gritar, mandando ele sumir de perto de mim, que se ele chegasse perto de mim eu ia voar no pescoço dele. Tava louca, transtornada. Então a prima dele começou a me acalmar e pediu pra eu explicar pra ela o que tava acontecendo. E eu comecei a falar que ele tava me traindo, que ele mentiu dizendo que tinha vendido o narguile pra ela, mas ele tinha dado pra outra menina. Contei que eu fui no banheiro e vi ele conversando com a menina. Tipo, eu contei tudo. A prima dele ficou tão vermelha. Aquela menina começou a ficar tão vermelha. Ela olhou pra mim e falou assim: bom, eu não queria que ninguém soubesse, mas já que essa situação tá exigindo uma verdade, eu vou ter que te contar. Mas eu espero de coração que você respeite a minha decisão e que você não conte pra ninguém.
Então ela contou que ela era lésbica e que ela tava com medo de se assumir ainda pra família. Que a única pessoa que ela confiava, que ela contou e que tava ajudando ela era o fulano, que era o meu namorado. E que inclusive ele tava ajudando ela com aquela menina. Como ela ainda não sabia, tinha muita vergonha, ela pedia ajuda pro meu namorado. E ele tava meio que, tipo, sendo cupido das duas, entendeu? Então aquela menina veio, me pediu desculpas, coitada. Eu quebrei o narguilé dela e ela que me pediu desculpa. Gente, eu não sabia na onde enfiar a minha cara. Que péssimo dia pra tá viva, cara. Então ali acabou total o clima, pedi pro meu namorado me levar embora. Ele me levou. Só que depois de 2 dias, ele terminou comigo. Na verdade, já era de se esperar, né? E sobre a prima, era verdade, gente. Porque ela acabou se assumindo e assumiu o namoro com aquela menina lá mesmo, do narguilé. Ela comprou o narguilé do meu namorado e deu de presente pra menina. Depois dessa situação, eu nunca mais saí de dentro de casa e também nem quero. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu tava aqui pronta pra gravar uma história, mas eu fui tão incomodada pra cantar o trechinho dessa música que eu acredito que alguém esteja precisando ouvir. Isso é pra você. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Agora, ó. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Aguenta só mais um pouquinho. Eu sei que tá difícil. Não desista não. Aguenta. Sua vitória tá chegando. Parte 2. Então eu entrei na sala dele. Ele pediu para que eu me sentasse ali. Eu me sentei. Ele sentou, virou para mim e perguntou se estava tudo bem. E se estava acontecendo alguma coisa comigo. Então, na hora, eu não consegui controlar a minha emoção, a minha dor. E eu comecei a chorar. Eu caí no choro, disse pra ele que não tava tudo bem. E, tipo assim, me abri, sabe? Me senti uma certa confiança pra poder me abrir. Me abri e contei literalmente tudo o que estava se passando na minha vida. Então, ele virou pra mim e ele falou pra mim assim, viu? Você tá cheia de hematoma. Você tá toda machucada. Se você realmente quiser mudar de vida, eu levo você agora na delegacia e a gente vai fazer um BO contra esse homem. Então ele disse que também me levaria em casa para que eu pegasse as minhas roupas. E ali eu falei pra ele que, tipo assim, eu queria fazer tudo isso, mas eu não tinha na onde ficar com a minha filha. Então por conta disso, eu ainda não podia pegar as minhas coisas. Então ele virou pra mim e fez a seguinte pergunta. Você realmente quer mudar de vida? Você realmente quer sair desse relacionamento? Ali eu respondi que sim. Então ele falou, faça o seguinte, faça a sua parte, faça o BO e deixe o restante comigo. Então ali ele ligou para a esposa dele, para que a esposa dele acompanhasse a gente, afinal ela era advogada. Ele ligou para que ela viesse até a loja para que ela acompanhasse. Ela foi, ela acompanhou, ela me acompanhou no caso até a delegacia. E da delegacia eles me acompanharam até na minha casa e uma viatura também acompanhou a gente até a minha casa para que eu pudesse pegar as minhas coisas e as coisas da minha filha. Então assim que eu peguei as minhas coisas, eu tava sentindo de já ir na babá e pegar a minha filha. Então virei pro meu patrão e falei assim, viu, eu posso ir buscar a minha filha? Falei pra ele, não sei, eu não tô me sentindo muito à vontade. E ele disse que tudo bem. Então pegamos as minhas coisas, as nossas coisas e fomos pra casa da babá para poder pegar a minha filha. Peguei minha filha, entrei no carro, minhas coisas estavam tudo no carro. E no caminho, o meu patrão virou pra mim e falou pra mim assim, viu, eu só vou passar ali num lugar rapidinho antes de a gente ver o que a gente vai fazer com você. Falei, tudo bem. Então ele foi e parou na frente de uma casa muito bonitinha, 3 cômodos a casa. Então assim que ele parou o carro na frente daquela casa,
ele virou pra mim, eu não esqueço disso. Ai, gente, não dá pra esquecer essa cena. Ele virou pra mim, ele deu uma chave na minha mão e ele disse assim: a partir de hoje, esse é o seu novo lar. Ele falou: essa é a minha casa e eu estou dando pra você morar durante 5 meses e não precisa me pagar. Eu estou fazendo isso até você se levantar. Depois de 5 meses, a gente vê o valor do aluguel.